Bom dia a todos. Essa reunião foi meio de improviso, né, de última hora, porque começou um crescendo muito grande, né, em redes sociais, né, aquele temor, aquele medo, né, então, sobre o que vai ser feito, né, e nós já tínhamos deixado para segunda-feira para anunciar as providências, né, que o governo do Estado e Federal anunciou somente ontem à noite as providências. Então, nós vamos deixar para segunda. Não tem muitas dúvidas no ar, vamos convidar já uma reunião para hoje, e hoje já nós anunciamos as providências, como é que vai ser feito, né? Muitas dessas providências são determinadas pelo governo federal, outros governo do Estado e algumas coisas também pelo governo municipal. Então, aberto aí a perguntas, questões. Prefeito, a primeira questão é a seguinte: ontem foi divulgado pela Secretaria de Comunicação que já existem 2 casos suspeitos em Santa Cruz. Como a cidade reage agora em relação às escolas? Então, esses 2 casos suspeitos, né, de uma senhora de 80 anos e um motorista, eram suspeitos que estavam com sintomas de gripe, e o neto da senhora havia chegado da Inglaterra, então com suspeita de estar com coronavírus. Já saiu o resultado do exame do neto dela, ele não estava com coronavírus. Então, essas 2 pessoas que eram suspeitas passam a não ser suspeitas mais. A Prefeitura toma alguma medida em relação às escolas municipais? O governo do Estado determinou que as escolas do Estado fecham a partir do dia 23. Na próxima semana, a frequência não é obrigatória. A partir do dia 23, fecham as escolas. E as universidades fecham já a partir do dia 16. O município é um pouco diferente, porque o município cuida também das creches, coisa que o Estado não cuida. Então, as nossas escolas municipais, exceção das creches, seguirão o mesmo esquema da proposta do governador Dória. Primeiro, para seguir as orientações. E segundo, se formos fazer diferente, nós teremos problemas depois, para a reposição das aulas do Estado, de transporte escolar, merenda escolar e toda a logística de atendimento a esses alunos do Estado. Então é melhor acompanhar o mesmo esquema do Estado. Porém, as creches que o Estado não tem, só a Prefeitura tem, nós fizemos vários estudos em relação a isso e chegamos à conclusão que é melhor deixar as creches funcionando por enquanto. Então, as escolas municipais funcionam normal, segunda até sexta-feira, no mesmo esquema do Estado, sendo determinado ao longo dessa semana as providências para que no dia 23 as escolas fechem. Será da férias coletiva aos funcionários, inclusive professores, faremos a mesma forma que o Estado fizer, sempre seguindo a mesma determinação do Estado. As creches não fecham, as creches continuam funcionando por enquanto, mesmo quando fecharem as escolas. São crianças pequenas que não tem como os pais alojarem. Geralmente são pais que trabalham, e se for deixar com os avós, vai ser pior ainda para as famílias. A recomendação é que não deixe as crianças com pessoas idosas, porque as pessoas idosas estão mais suscetíveis a complicações da doença do coronavírus, tá certo? É claro que se recomenda às mães que possam ficar com as suas crianças em idade de creche em casa, que não leve as crianças para a creche. Quem puder ficar com a criança em casa, fica com ela em casa. Quem não puder, que tem que trabalhar, manda as crianças para a creche, que estarão funcionando normalmente. É claro, não haverá transporte de crianças para a creche de zona rural. Por quê? O transporte escolar será suspenso a partir do dia 23 para as escolas do Estado, escolas do município e inclusive creche. A partir do dia 23, então, a partir do dia 23. Totalmente suspenso o transporte escolar. Totalmente suspenso o transporte escolar. Prefeito, o senhor está dizendo que vai seguir o Estado, mas a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo também pensa em agir de forma individual com outras ações? Outras ações, sim. Por exemplo, né, em relação à nossa UPA, que é sempre motivo aí de controvérsias, né? Ontem, inclusive, um vídeo postado por uma funcionária da UPA, dizendo que um enfermeiro fulano de tal disse que lá tinha inúmeros casos confirmados, né, suspeitos de coronavírus, né? Certo? Nós temos que tomar uma atitude em relação a isso. Isso é falso, é mentira, é invenção. Então, provavelmente essa funcionária será investigada e, se confirmar a origem do vídeo, será demitida com certeza por justa causa, né? Nesse momento surgem muitas pessoas querendo atrapalhar.
como nós vimos também em rede social em relação a uma professora, postando que as escolas não estão preparadas, que a escola não tem sabão, que a escola não tem papel toalha, que a escola não tem isso, não tem aquilo. E tem. Coisas pontuais ocorrem. Por exemplo, naquela escola, naquele dia tinham sido recolocadas saboneteiras, porque as crianças quebraram as saboneteiras. Tinha sido recolocado naquele dia, tudo novinho, né? Mas ela postou. Então são pessoas que, ao invés de procurar passar, pessoas esclarecidas que poderiam estar passando orientações corretas na rede social, ficam conturbando e trazendo esse medo para toda a população. É por isso que marcamos essa reunião para esclarecimentos. Então, em relação à UPA, por exemplo, depende da prefeitura. Tem um contrato com a empresa terceirizada, com a OS, mas a UPA está totalmente equipada, aparelhada, com medicação, com o pessoal treinado para fazer o atendimento. Agora, qual a recomendação à população? Que evite de ir de forma desnecessária. Eu vou na UPA ver se eu estou com a pressão normal. Não pode. Né? Cada vez que você for a um hospital, cada vez que você for à UPA, cada vez que você procurar um serviço médico, você está frequentando um local onde tem um alto índice de pessoas doentes. Então, mais chance você tem de contrair uma doença. Então, evite frequentar esses locais. E quando for, não levar aquele monte de acompanhantes, né? Poucos acompanhantes. Então, essas regras nós colocaremos. Se na UPA chegar uma pessoa com 2 acompanhantes, um será colocado para fora, com certeza, para não ter aglomeração. Da mesma forma como na Santa Casa, isso são providências que dependem essencialmente da prefeitura. Na Santa Casa, graças ao bom Deus, nós fizemos intervenção em janeiro, porque senão estaríamos totalmente complicados. Aconteceu de ter intervenção e ela veio para o bem, de tal maneira que hoje a Santa Casa está totalmente equipada, funcionários pagos, médicos pagos, recebendo em dia, está com estoque de material para 45 dias reservado, porque nós equipamos a Santa Casa. E agora tem uma dificuldade muito grande de repor material, mas nós estamos com estoque para 45 dias, 1 mês e meio, de todos os materiais, inclusive máscaras cirúrgicas e tudo mais. Hoje em dia não se consegue comprar mais máscara. Hoje em dia não se consegue comprar mais gel. Tá? Tudo acabou. E subiu só 1.500%, mais ou menos, né? Para você comprar no atacado. Mas a Santa Casa está aparelhada. Nós temos lá os 7 leitos de UTI, 5 do SUS e 2 fora do SUS, mas você vai usar tudo como se fosse SUS, totalmente equipados. Assumimos com os equipamentos quebrados, a empresa não tinha sido pago para devolver os equipamentos, hoje já estão todos em funcionamento, a UTI NEL totalmente funcionante e a UTI adulto equipada com todo o equipamento lá e o pessoal preparado. Prefeito, é possível que a Santa Casa e a UPA tenham tratado o caso de coronavírus como uma simples gripe ou, de repente, uma pneumonia? Vai acontecer no Brasil inteiro isso aí. Lembrar que a maioria das pessoas que adquirem o vírus não manifestam sintomas. É por isso que é quase que impossível controlar quando a transmissão ocorre dentro da comunidade. É o que se falou ontem nas entrevistas, a transmissão é comunitária. Quando você tem a origem, esse caso pegou porque a pessoa veio da Inglaterra, porque veio da Itália, veio do Japão, veio da China. É uma coisa, você consegue bloquear. Quando você detecta um caso que não sabe onde contraiu, é porque já existem pessoas na comunidade portadoras do vírus e sem sintomas. E são essas que vão disseminar a doença. É por isso que se suspende as atividades de uma escola, mesmo sem ninguém estar doente. Que ninguém está doente, mas algum pode ser portador do vírus, são e não vai manifestar sintomas. Prefeito, o governo do estado tem se mostrado apreensivo sobre a quantidade de leitos, principalmente de UTI, se eles serão necessários, já que no estado há a perspectiva de até 450 mil casos nos próximos meses. Os leitos disponíveis na rede de Santa Cruz, na avaliação da Secretaria, eles vão ser suficientes? Há possibilidade de, junto ao governo do estado, pleitear um aumento desse número? Como é que funciona? Os leitos de Santa Cruz, para Santa Cruz, 7 leitos seriam suficientes. Acontece que esses leitos são regionais. 2 são só para Santa Cruz, 5 são regionais. O governo federal é o que credencia os leitos de UTI adulto. Nós estamos há bastante tempo tentando pleitear mais leitos e agora, emergencialmente, o Ministério da Saúde ofereceu para Santa Cruz e todos os hospitais que têm UTI
se tem mais leitos a ser credenciados. Nós temos 5 credenciados, né? Então nós pedimos o credenciamento de mais 5 leitos de UTI adulto para Santa Cruz do Rio Pardo. Então, se nós conseguirmos a autorização, funciona mais leitos. É claro, nós temos equipamento para 7. Passei a ordem antes de ontem, ou ontem, se eu não me engano, para a aquisição de mais 5 ventiladores pulmonares, para equipar esses novos leitos. Claro, isso custa caro, dinheiro, investimento, mas nesse momento fazer o quê? Né? E só que, no momento, você vai comprar onde os equipamentos? Vai pagar o dobro do preço, mas se for necessário, vamos comprar. Agora, os leitos para Santa Cruz são suficientes, mas nós não podemos, o seu leito está na central de vagas, se tem um paciente de outra cidade que precisa do leito de UTI e o Estado der a vaga para Santa Cruz, ele vem para Santa Cruz. Perfeito. Ontem o senhor havia cancelado o Festival Sertanejo, o Manifest. A Associação Comercial também cancelou todos os cursos este mês e o Centro Cultural Special Dog também todas as apresentações. A Prefeitura faz alguma medida em relação ao Coreto Encanto, à praça, ao Teatro Municipal? Eu comuniquei ontem daqueles 2 eventos, porque nós estávamos na fase, na próxima semana, de assinatura dos contratos do investimento, né? Todo investimento que ia ser feito teria que assinar um contrato agora na próxima semana, inclusive aos empresários, artistas, né? Então, por isso que eu comuniquei, já seria suspenso. Não suspendi o rock, porque o rock é somente em julho e todos os grupos musicais já foram contratados. Então, o de rock nós vamos aguardar, porque é julho. Então, nós temos março, abril, maio, junho. Se continuar a epidemia, o de rock será adiado, que já estão todos contratados. Você pode adiar para agosto, setembro. O contrato Agora, do rock, pois não. o contrato do rock não prevê cancelamento, por exemplo, em situações de calamidade pública? Com certeza, todos prevêem, entendeu? E se houver Mas calamidade não pública, ele vai ser cancelado? O rock pode ser adiado, porque é o último dos eventos, entendeu? O sertanejo, o seu adio, ele vai cair em cima do Manifest. O Manifest, seu adio, cai em cima do rock, entendeu? Como o rock é o último dos eventos, tá? E já é um evento já de mais de 20 anos e tradicional, ele pode ser contratado, pode ser adiado. Nós temos agosto, setembro para fazer, outubro, novembro e até o final do ano para fazer, tá? E perguntou de outros eventos que serão suspensos, né? Na segunda-feira estaremos fazendo todos os decretos, né, em relação a isso, tá? Você perguntou de eventos, eu coloquei o assunto da Santa Casa agora há pouco, né? Por exemplo, Santa Casa vai se limitar a visitas. Quer dizer, paciente mesmo particular, hoje entra 1, 2, 3, vai nascer um neném, entra a família inteira, não vai entrar mais, tá? É uma pessoa, escolhe, acabou. Aquela saiu, não entra outra, tá certo? Então, algumas coisas. Cirurgias eletivas, que são aquelas que não, do SUS, são aquelas que não são urgência, né? Então, essas cirurgias também serão suspensas, por quê? Nós temos necessidade de não gastar material que pode ser necessário no caso de internações em excesso do coronavírus. Para economizar material, talvez você não consiga repor esse material, porque isso aconteceu em todos os lugares do mundo, né? Tá? Então, as cirurgias eletivas serão marcadas, serão realizadas, as não marcadas não serão marcadas mais, tá certo? Agora, outras atividades serão suspensas, não só as aulas, tá certo? Então, Paixão de Cristo, o evento da Paixão de Cristo, nós entraremos com um grupo para que não seja realizado. A Feira da Lua acontece até a próxima semana, depois não acontece mais. Coreto Encanto acontece esse final de semana, no outro final de semana não tem. Atividades do Reviver, que é a mais perigosa, que são os idosos, todas estarão suspensas. Sertanejo suspenso. Visita restrita na Santa Casa. Atividades do ginásio de esporte, que concentram as pessoas para treinamento, serão suspensas. A hidroginástica será suspensa, porque a grande parte são idosos. Os campeonatos esportivos serão todos suspensos. Por enquanto, essas atividades. Corrida de boia entre também, outras. prefeito? Corrida de boia ainda não, que está aí recente, né? Prefeito, a questão do transporte circular, isso permanece a mesma coisa? Esse não tem como você mudar, certo? Não tem como você proibir o transporte. O que você recomenda, e lembrar que no transporte circular, a metade dos passageiros são idosos, a metade são de grupo de risco para contrair a doença e ter complicações graves. O que se recomenda no transporte coletivo é que esses idosos
usem o transporte somente para as atividades extremamente necessárias, não use mais para passeio. Recomendação principal a nível de Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, é que as pessoas fiquem em casa, as pessoas não passeiem, as pessoas não viajem, as pessoas não participem de lazer coletivo. Essa é a recomendação. Prefeito. É aquilo que todos estão ouvindo na televisão. Prefeito, em Santa Cruz do Rio Pardo, várias competições também realizadas por outras pessoas, ou seja, particulares. Mesmo essas competições também serão paralisadas ou somente será uma recomendação da Prefeitura? Nos particulares, o que nós podemos é recomendar. A não ser que nós declaremos, né, emergência em saúde, aí nós podemos proibir. Atividade... É uma possibilidade real? Ainda não. Ainda não é necessário emergência em saúde. Tá? Se, vamos supor, o Special Dog parou as atividades espontaneamente, nós não poderíamos proibi-los, porque não estamos no caso de emergência sanitária, nada disso, tá certo? Tá? Agora, vai se recomendar aqui as escolinhas de futebol diminuam suas atividades, tá certo? Que não viajem mais para esses torneios fora de Santa Cruz, porque pode se contaminar e trazer, tá certo? Repartição pública, a pessoa tem que fazer o mínimo necessário. Ela não tem se evitar fazer tudo que ela puder fazer pela internet. Mas tem coisas que não tem como. Você ir ao banco no caixa eletrônico, você tem que ir. Né? Mas o que se recomenda é que as pessoas, todas as atividades que forem fazer, façam naquele momento que tem menor pico, menor pessoas. As recomendações são idênticas às recomendações para H1N1, para influenza e todas as epidemias que já existiram. Não tem nenhuma diferença. E lembrar que o tratamento também é idêntico. Quer dizer, nenhum. Não tem tratamento. Tá certo? Você faz o quê? Nos casos graves somente é que é feita a internação. Casos graves, com insuficiência respiratória, com desconforto respiratório, que na grande maioria são idosos, então você faz a internação para assistência ventilatória, você manter a pessoa respirando. Não existe um antibiótico para vírus. Antibiótico mata bactéria, antifúngico mata fungo. Para matar vírus é apenas a resistência do próprio organismo. O antibiótico contra o vírus está dentro do nosso corpo. Nós temos que ter a resistência suficiente para combater essa infecção pelo vírus. Então, as pessoas, um hábito de vida mais saudável, uma alimentação mais adequada, hábitos de higiene pessoal, evitar aglomerações. É um período no Brasil e no mundo que o mundo vai parar, em termos de lazer, de viagem. Você vê as empresas de ônibus, já a empresa de avião já fechando, porque vivem na corda bamba, 2, 3 meses sem... Né? E atinge a todos. Comitiva do Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, voltaram 3 doentes, né? Não é só aquele, né? Tem um senador e mais um diplomata também doente. Apesar de uma entidade privada, deve haver algum acompanhamento da Prefeitura em relação ao asilo, já que é um público, né? Não, com certeza, né? O asilo, nós teremos que dar uma orientação especial ao asilo de como proceder. Inclusive a corpo de voluntariado, pessoas que entram lá dentro, visitas, tudo isso vai ter que ser limitado. Agora, a assistência médica ao pessoal do asilo já é feita pela Prefeitura, né? Como nós estamos participando de uma coletiva, outras autoridades aqui também da cidade participando, a minha pergunta vai ser para a Anelise, que é enfermeira-chefe da UPA de Santa Cruz do Rio Pardo, que é a principal pergunta da população, principalmente nas rádios de Santa Cruz do Rio Pardo, na imprensa em geral, quando a pessoa chega suspeita de coronavírus na UPA, qual é o procedimento que você recomenda para os seus funcionários? Não existe nada específico, até porque não existe um tratamento específico e nem um exame específico, né? A gente trata, conforme o protocolo que já foi falado e passado pelo Estado, pela vigilância do município, é a proteção contra aerosóis, né? Então, ontem a gente participou, representando o município a pedido do Diego, de uma palestra com o infectologista em Ourinhos, e ele deixou bem claro, assim, a tranquilidade com relação ao coronavírus pela baixa letalidade que ela apresenta, né? Que o ideal aí é o tratamento, que nem o doutor falou, né? Principalmente ambulatorial, né? Então a gente definiu isso ontem, que todo paciente vai ser identificado na recepção,
tendo algum sintoma gripal, ele vai fazer o uso de máscara e todo o atendimento com esse paciente vai ser feito com máscara. Os outros, que são doenças crônicas, ortopédicas, vão ter um atendimento normal. Na dúvida, a recomendação seria o médico mandar para a Santa Casa ou não tem essa conversa? Não, vai depender da conduta. Se ele achar necessário que seja um caso de internação, ele vai. Senão, ele vai ser encaminhado e acompanhado na casa pelo pessoal da unidade básica. Prefeito, sobre o caso específico dos dois, que foram suspeitos, os dois que existem, que foi divulgado ontem, não estão muito em detalhes, sabe se eles tiveram contato com outras pessoas, parentes, essa perspectiva por parte do município? Esses suspeitos não têm resultado de exame ainda, né? A senhora foi para o Einstein, né? A proprietária da fazenda, o motorista ficou na Santa Casa Santa Cruz, está bem, pronto para alta. O que se tem, que eu coloquei já no começo da entrevista, é que eles eram suspeitos por estar com sintomas de gripe e terem tido contato com o neto da senhora que chegou da Inglaterra, tá certo? Mas o exame do neto daquela senhora já saiu e ele não está com coronavírus. Então ela não é mais suspeita, tá certo? E nem ele seria suspeito. A chance dele estar com coronavírus é muito pequena, mas todos nós temos a chance de estarmos, né? Tá certo? Não está descartado. Mas então, para nós isso é muito bom, tá? Existe uma grande chance de não serem suspeitos, não serem casos positivos de coronavírus, pelo fato foram usados suspeitos por terem contato com uma pessoa que chegou da Inglaterra com sintomas de gripe, né? Mas o exame da pessoa que chegou da Inglaterra com sintomas de gripe foi confirmado negativo. Então, ele não tem a transmissão dessa pessoa para essa senhora e para esse motorista. Se adquiriram, foi em outro local, né? Não nesse caso. Prefeito, voltando um pouquinho no assunto das escolas, as escolas fechadas a partir do dia 23 e a recomendação é de que as crianças não fiquem com os avós. A Prefeitura faz alguma medida ou algum pedido para facilitar essas crianças em casa ou para até as empresas e empresários? Como que a Prefeitura vai reagir a isso? Aí depende de cada um, certo? Depende de cada um. Cada empresário, como que vai se comportar, cada patrão, tá certo? Vai lembrar que essas crianças nas férias ficam em casa, tá certo? Mas se tem todo, prefeito, um esquema especial quando acontecem as férias, a prefeitura, já engatilhando essa pergunta do Renan, também terá um esquema especial, até porque muitas mães e os pais acabam trabalhando também. Não, o esquema especial que tenta nas férias é para manter uma creche aberta. Então, somente isso, né? Tá certo? E nós vamos manter todas elas abertas, porque nós sabemos da dificuldade de você manter uma criança de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos em casa, com a mãe e o pai trabalhando fora, tá certo? Por isso que as creches, nós achamos melhor ela funcionar do que deixar essas crianças em casa. Na creche vai estar com boa higiene, bem alimentada, tá certo? E a mãe trabalhando. Se houver algum caso dentro de uma creche, aí você vai ter que interditar também. Mas isso é só no futuro. Agora, quando o governo federal, quando o governo do estado resolveu suspender todas as atividades escolares, sem pensar em creche, eles fizeram, inicia dia 16, gradativo, e dia 23 fecha, para que durante essa semana, que as pessoas já sabem que dia 23 vai fechar, elas se adequam à família e os amigos para cuidar dessas crianças em casa. Prefeito, o transporte universitário a partir dessa semana também será suspenso? Se as aulas nas universidades foram suspensas, sim. Nós não podemos suspender o transporte universitário se a aula da pessoa continua, tá certo? Então, vamos supor, se a Unesp, se a Universidade de Jacarezinho, se as faculdades de Bauru, de Marília suspenderem as aulas, não é necessário o transporte universitário. Agora, se tiver um aluno indo, nós vamos transportar.